Bom, eu vou começar me apresentando, assim vai dando tempo para as pessoas chegarem. Eu sou Paula Machado, cirurgiã dentista e também consultora de imagem. E estou hoje aqui na terceira live pelo movimento Transformar Juntos, do Centro de Desenvolvimento Dora Bens. Esse movimento foi criado para esse momento de inclusão social, para que pudéssemos dar conforto, acolhimento e, de alguma forma, levar conteúdo para as pessoas que estão em casa, né? São vários parceiros que o centro tem. Esses parceiros trabalham com terapias diversas, terapias integrativas e outros como eu, que trabalham com imagem, com a identificação do eu. Na primeira live, nós conversamos sobre como eu me vejo. E nesse questionamento, eu disse para vocês para sempre tentarem se olhar no espelho e se perguntarem: a pessoa que eu vejo no espelho, o meu reflexo, é o que eu gostaria de ver em mim? A pessoa que eu vejo no espelho é o que eu gostaria que a outra pessoa visse em mim? Se as respostas forem sim, o seu eu está verdadeiro. Aquele reflexo é você mesmo. E dá importância de ser você mesmo trabalhando home office, né? Porque nós estamos conversando nessas 3 semanas sobre a importância dessa imagem também trabalhando home office, que está sendo um grande desafio para a maioria de nós, inclusive para mim mesma. É a primeira vez que eu me vejo nessa situação, trabalhando em consultoria online. Bom, a segunda live foi sobre como eu me encontro. Poxa, eu já sei que aquela imagem no espelho diz a verdade sobre mim. Ou eu já sei que aquela imagem no espelho não é bem aquilo que eu sou. Eu já fui alguma coisa, eu já me expressei de outro jeito e a vida me levou para outro lugar. Como eu me encontro? E nós conversamos muito sobre estilos. O que são os estilos? São 7 os estilos universais. O estilo clássico, o estilo romântico, feminino, dramático. Em qual estilo eu me encontro? Na verdade, o tempo todo que nós estávamos conversando sobre estilo, nós estávamos conversando sobre essência. Qual é a minha essência? Eu tenho uma essência mais doce, eu tenho uma essência mais proativa, eu tenho uma essência mais criativa. Eu me adequo, eu me visto segundo essa minha essência. Se eu assim o faço, eu passo a verdade para o outro. E agora, nessa terceira live, eu estou trazendo a imagem além do vestuário. Na maioria das consultorias, o vestuário é o último item a ser estudado, a estar presente com o cliente. A gente conversa sobre todos os outros ruídos. O que seriam esses ruídos? A comunicação verbal e a comunicação não verbal nessa imagem, para depois falar da imagem propriamente dita. Aqui eu quis inverter. Eu quis trazer primeiro o quem eu sou, o quem você é. Você já descobriu quem você é. Para depois trazer como você se encontra nesse sou eu, nessa essência que você é. E agora nós vamos conversar sobre os ruídos. Então, nós temos a comunicação verbal e a comunicação não verbal. E vamos trazer isso para a nossa realidade hoje, que é o home office. A qualquer momento, pessoal, qualquer um pode perguntar. É só desativar o mute, que é o microfone que tem no canto inferior esquerdo, e fazer a pergunta. Uma outra forma de fazer a pergunta está escrito chat ou mensagem. Só digitar que eu consigo ver por aqui.
tá bom? Então, vamos lá. Para uma apresentação home office, a gente trabalha diretamente do computador. O primeiro ruído é essa imagem que está atrás de mim, aqui. Eu estou falando sobre imagem. Se eu estivesse num local onde a imagem que está atrás de mim fosse, por exemplo, uma cozinha, estaria batendo, a coisa seria falar, poxa, mas eu vim para falar sobre um assunto e tem uma cozinha atrás. A imagem de trás na cozinha seria muito relevante para programas que estão falando de culinária, né? Não se espere que em programas de culinária o que a gente vê atrás fosse, por exemplo, uma biblioteca muito austera. Então, a imagem que eu tenho atrás é a imagem que o outro está me vendo e isso pode causar ou não um ruído. As mães que estão ficando loucas com seus filhos, né? Como é que seria, por exemplo, uma imagem atrás de crianças brincando, conversando e a mãe tentando trabalhar? Isso também não fala a verdade, não é congruente. Quando a gente está trabalhando, o ambiente de trabalho, seja aquele espaço onde você colocou o seu computador, ou seja aquele espaço onde você precisa ficar conversando e rodando, é um ambiente de trabalho. E nesse momento, não cabe muitas distrações. Uma participante pediu para eu expor um pouquinho mais a minha roupa. Muito bem, vamos lá. Então, a outra questão. Então, nós já entendemos o ambiente externo que está atrás de mim. Agora, a imagem sou eu mesma. Antes que a outra pessoa consiga me ver, porque eu ainda não abri a boca, ela vai bater o olho e falar, poxa, é com essa pessoa que eu preciso conversar. Estão sendo muito comuns agora as reuniões online, as reuniões não presenciais. Muitas vezes você está conversando com o seu cliente, ou está conversando com um vendedor, está conversando com um parceiro seu que está numa outra cidade, e você precisa se apresentar. E a primeira impressão é você inteiro. Você nem abriu a boca para falar bom dia, boa tarde, como vai? E a outra pessoa já pré-julgou você pela forma como você está na sua aparência, né? Dele pré-julga. Essa pessoa é confiável, não é confiável, tem credibilidade, não tem credibilidade, ela serve ou não para estar nessa posição, me dando essa informação ou não. Os outros ruídos que nós podemos ter. Agora, de postura. Onde entra postura na imagem? Entra na fala, entra na escrita. Se eu estou no momento de trabalho, a minha escrita condiz com aquilo que eu trabalho. Eu não posso, de forma alguma, escrever para as pessoas num documento onde eu talvez escrevesse no WhatsApp de uma forma mais diminuída, né? Você, VC, sem pontuação, sem acento. Ali você é um profissional. Então, a escrita é uma imagem pessoal importante para o outro. Essa pessoa é capaz ou não, essa pessoa reconhece ou não, essa pessoa tem organização ou não. Organização de ideias. Consegue passar a ideia, consegue se pontuar naquilo que eu necessito ou não. É uma troca. E também na postura de etiqueta, digamos assim. Se você está no ambiente de trabalho, você não está mastigando um sanduíche, você não está mascando chicletes, você não está chamando a atenção da criança. Eu entendo que nesse momento, eventualmente, precisa, mas não é o que
poderia estar acontecendo? O ambiente de trabalho é um ambiente de trabalho. Alguém quer falar alguma coisa? Escutei. Fátima? Bom, então, nesse ambiente de trabalho, prestar atenção à imagem que está atrás, prestar atenção na sua imagem, nos seus cuidados pessoais. O que são cuidados pessoais? Eu levantei, me arrumei e vim falar com vocês, né? E se tivesse sido de manhã, porque eu falei, eu levantei, me arrumei, muito bem. Mas as pessoas que acordam de manhã se arrumam, se vestem, se penteiam, escovam seus dentes, eu passo até perfume e venho trabalhar, que é o que eu faria se eu estivesse fora de casa. Encontro um local para eu poder fazer esse trabalho e o restante com horário marcado. O que entra também em postura? Postura entram os valores da empresa para a qual você presta serviço. Quais são esses valores? Pontualidade é um deles, cortesia é outro deles. Se você disse, estou online trabalhando, estou online trabalhando. Não é aquela questão, vou deixar o computador ligado, vou resolver outras coisas e volto aqui. Então, verdade. Verdade em tudo que você faz. Verdade na sua imagem, verdade na sua essência, verdade na sua postura e verdade na sua comunicação. Atenção ao modo como você se comunica. A forma como você expressa, ela pode ir contra ou ir a favor de você. Como que eu poderia explicar isso de uma outra forma? No visagismo, a gente trabalha muito com formato de rosto. O formato de rosto diz o seguinte: se eu tenho um rosto redondo, oval, que é o rosto das princesas da Disney, esse rosto passa para mim doçura, delicadeza, acolhimento. Se eu tenho um rosto num formato mais triangular, que são os vilões da Disney, esse rosto ele passa para mim criatividade, mas um certo receio. É um vilão. Então, se eu tenho um rosto, uma pessoa que me atende com um rosto redondo, no inconsciente, eu espero que essa pessoa seja delicada. E se essa pessoa chega brava, impondo, aquilo bagunça, a gente desorganiza a nossa mente. Se a pessoa está com uma postura, por exemplo, extremamente desordenada, a pessoa está aqui no computador trabalhando e assim, meu Deus, eu não sei o que eu faço, para onde que eu vou. Isso é uma desorganização. E essa desorganização, ela é consciente ou não? Para o outro que observa, inclusive. Nossa imagem pessoal deve ser mantida sempre de uma forma adequada. E essa forma adequada vai depender da recepção do outro e da nossa própria. Se eu consigo me organizar para estar aqui, e essa organização chega em rotina, eu acordei, eu me arrumei, eu pus horários, pois a empresa quer que eu trabalhe online de tal hora a tal hora, então eu tenho esses horários para a empresa, eu me organizo de tal forma que eu tenho a metade, no período da manhã, no período da tarde, que eu tenho uns 10, 15 minutinhos para poder fazer as minhas coisas, levantar, tomar o lanche, tomar uma água, mas eu volto para o meu trabalho. Dentro dessa postura, manter um tom de voz adequado. Eu não estou aqui brigando com a pessoa que está me escutando e nem nas reuniões sendo uma pessoa extremamente incisiva, com grosserias, com palavras de baixo escalão. Eu estou aqui
conversando de igual para igual, trabalhando de igual para igual, porque nesses momentos em que nós estamos agora, às vezes é difícil manter a questão da inclusão, né? Tem pessoas, eu estou entrando num outro assunto aqui, que não seria meu assunto, mas o que eu estou percebendo de algumas pessoas que entram em contato comigo agora com essa questão do home office é, Paula, eu não estou conseguindo ser eu mesma no home office, porque manter a rotina está muito difícil, porque eu quero ver o sol, porque eu quero sair, porque eu quero fazer outras coisas. E eu continuo insistindo, façam uma rotina. E essa rotina inclui o final de semana. Então, eu trabalho de segunda a sexta, eu tenho aquele horário para acordar, aquele horário para me arrumar, não trabalhar de pijama, já conversamos muito sobre isso, pois o nosso cérebro entende que o pijama é para descansar, é para dormir, ele não entende como trabalho, então o nosso rendimento é menor. Ter o horário para finalizar, sim, eu trabalho até tal horas, ou aqueles que trabalham em casa, eu levantei, me arrumei, eu vou arrumar um café da manhã, vou arrumar a cozinha nesse horário, tal horário eu vou começar o almoço, mas vou ter um tempo para me cuidar, vou ter um tempo para fazer um banho de creme no meu cabelo, vou ter um tempo para eu mesma cuidar da minha unha. Esses autocuidados são muito importantes. Isso chama autoamor. É eu me cuidar, eu me perceber. E isso tudo, quando a gente se cuida, a gente se ama, e o outro percebe isso no nosso olhar, na nossa aparência. É extremamente importante. Assuma uma boa postura como se estivesse no ambiente de trabalho. A boa postura é você estar sentado de uma forma correta, você não está assim, né? De qualquer jeito, pois você está com um par seu, conversando, passando uma informação e recebendo uma informação do seu par. Passe a verdade, não é porque você não está ali presencial que você, ele não vai descobrir mesmo, eu vou falar que eu fiz e não fiz. Não, a gente fala verdade, isso chama ética. É uma boa postura. Tem um bom tom de voz para que a pessoa possa te entender, possa te escutar. Tenta conduzir esse trabalho de uma forma leve. E existe um segredo para isso. O sorriso. O sorriso, ele desarma qualquer coisa. Então, se a gente conversa sorrindo, o tom de voz, ele fica mais doce. Se a gente conversa sem sorrir, por exemplo, eu converso assim sem sorrir, o meu tom de voz é outro. Converse sorrindo. Eu falo isso para as minhas secretárias. Eu falo, quando for atender o telefone, olá, bom dia, em que posso te ajudar? Fale sorrindo, sempre. O outro vai entender essa mensagem com mais doçura, seja qual for. A linguagem corporal, ela também fala muito sobre você. Por exemplo, presencialmente, aquelas pessoas que fazem um aperto de mão e aquela mão um pouco frouxa, não causa uma certa inibição? Você fala, poxa, eu dei a mão para a pessoa me cumprimentar e ela não me cumprimentou direito. O que significa isso? Que eu não sou bem-vinda? O que acontece? Então, a linguagem corporal também diz muito sobre você. A postura como você sorri, a postura como você se senta, a postura como, se eu estou falando com outro, se eu quero escutar mais, eu chegar um pouquinho mais perto, eu estou demonstrando atenção por aquilo que essa pessoa quer me dizer. Se eu me afasto dessa pessoa, é como se eu dissesse, olha, tá bom, tá tudo bem, mas eu não quero falar mais nada agora. O aperto de mão lá fora, que daqui a pouco vamos estar nos abraçando,
e dando esses apertos de mão. Abraça, abraça de verdade. Vai dar o aperto de mão? Dê o aperto de verdade. Ou não faça nada, fala, oi, como vai? Tudo bem? Mas fala sorrindo também. Online também. Se eu estou cumprimentando uma pessoa, eu não estou aqui de cabeça baixa, de qualquer jeito, falando, oi, pessoal, tudo bem? Não, é oi, tudo bem com vocês? Eu queria ouvir vocês, né? Outra coisa que a gente pode falar muito é tenha um bom código de ética. A ética, ela é fundamental em todos os departamentos de nossa vida. Não adianta ter uma boa postura, não adianta ser super comunicativo e habilidoso no que faz, se não seguir um código de ética. O que é o código de ética? Falar a verdade, ser verdadeiro consigo mesmo, não entrar em mentiras, em fofocas e enganações. Vocês conhecem, eu tenho certeza, um ditado bem antigo, que mentira tem perna curta? Pois é, mentira tem perna curta. E a imagem, se ela não for verdadeira, ela também tem perna curta, porque ela não se sustenta. Criar uma imagem não real daquilo que você não é, essa imagem não se sustenta. Porque a imagem, ela vem de dentro da sua essência. Se eu sou uma pessoa doce, essa essência vem para fora e eu trago doçura. Se eu sou uma pessoa proativa, e eu estou dando alguns exemplos, mas nós todos podemos ser vários deles. É só para simplificar um pouco. Se eu sou uma pessoa proativa, não adianta eu ficar não sei, não vou fazer, não quero. De repente, essa proatividade vai aparecer, porque é uma característica sua. E vocês podem acreditar, o rosto de vocês contam. Quando a gente começa a estudar a imagem, principalmente a imagem pelos traços do rosto, a gente já tem uma pré-definição de cada qualidade ou não que essa pessoa tem condições de valorizar mais. E isso é fantástico, que eu posso trazer num outro momento. Durante também a imagem, além do vestuário, cuidado com a sua aparência. Lembrem, quando eu entrei na minha reunião online, vocês viram, bateram o olho, já viram o ambiente onde eu estou. Poxa, esse ambiente casa ou não com ela? Esse ambiente está de acordo ou não com a imagem que eu vejo da Paula? Depois vocês olham para a Paula, focam a Paula. A Paula está falando de imagem. A imagem dela condiz com o que ela está falando? E aqui eu tenho um outro exemplo que aconteceu comigo. Certa vez eu fui num profissional para falar no endócrino, para falar de nutrição. Eu estava querendo fazer alguma coisa diferente. Quando eu cheguei no profissional, o profissional não se cuidava. Então, eu não tive segurança para falar com ele o que eu gostaria de falar. Acabei fazendo uma consulta clínica sem falar qual era o real motivo que eu fui procurá-lo, porque ele não me passou segurança. E assim somos todos nós no profissional. Se eu vou buscar uma professora, eu já tenho uma imagem pré-determinada dessa professora. E o professor é uma das profissões que estamos trabalhando muito home office. O professor é uma profissão em que ele é admirado pelos alunos ou não. E deveria, e eu acredito que muitos deles o façam, cuidar da sua própria imagem, que é uma imagem ali de admiração. Eles estão trabalhando. Quando eu vou procurar um psicólogo, um profissional de saúde que também pode trabalhar online, eu já vou com uma ideia pré-determinada de como é esse ambiente de um profissional de saúde,
e como é a postura, o comportamento e a imagem desse profissional de saúde. A partir daí, eu vou resolver ou entender se eu vou acreditar ou não naquilo que ele está me dizendo. Não esquecendo nunca, a sua imagem é você. Quando o outro te vê, a primeira impressão, ela é muito forte. E tirar uma má primeira impressão é muito difícil. Quando a gente se veste de nós mesmos, quando nós estamos à vontade naquilo que nós somos e estamos, a gente passa a verdade para o outro. Então, a primeira impressão, ela é muito positiva. E nessa primeira impressão, falando no profissional, você já está com o seu cliente. Seja o seu aluno, seja o seu paciente nas várias profissões de saúde que podem atender agora, seja na sua venda, no vendedor, no comércio, seja no seu parceiro, que você está talvez buscando novas formas de se fazer a mesma coisa, porque nesses momentos o que a gente tem buscado é uma ressignificação, é uma transformação, de onde até veio o nome desse movimento, Transformar Juntos, onde todos nós podemos, cada um com a sua experiência, falar, olha, eu acho que isso é melhor, olha, eu acho que assim a gente pode crescer mais, ou assim a gente pode fazer novo, ou de novo, algo que fazíamos de um outro jeito. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer se posicionar de alguma forma? Nós estamos nos minutinhos finais. Alguém? Alguém quer escrever alguma coisa? Então, vamos lá. A imagem além do vestuário. Quando a pessoa nos vê, portanto, ela não vê só a roupa. Aliás, a roupa é a última coisa que ela vai ver. Porque a primeira impressão, ela é emocional. No primeiro contato, o que vem é a emoção. A gente não vai olhar para o outro e falar, poxa, que olhos lindos que ela tem. Nossa, que cor bonita de roupa que ela usou hoje. Não, isso é um segundo momento. O nosso cérebro, primeiro vem a emoção. E a primeira emoção é se tudo aquilo está casando, se tudo aquilo está organizado. Se a imagem pessoal está organizado com a imagem do ambiente, com a imagem do comportamento e postura. Eu posso dar um exemplo para vocês de um banco, por exemplo. As pessoas que trabalham em banco, geralmente elas colocam umas roupas mais clássicas, um clássico mais tradicional, que são as calças alfaiataria, os homens de terno, gravata, as meninas um taier, também uma blusa de seda. É uma roupa formal. Por quê? Porque o ambiente de banco deveria ser um ambiente mais formal. Um ambiente que passa credibilidade, porque afinal de contas nós deixamos o nosso dinheiro lá, para eles gerirem. Então, um local que passa solidez, que passa credibilidade. As pessoas que ali trabalham passam os mesmos valores. Solidez, credibilidade. E a solidez está muito linkada ou ligada ao clássico. O que é clássico não cai de moda, não é isso? Então, o nosso ambiente, o que está em torno, fala primeiro por nós. Depois a pessoa nos olha. O nosso cérebro interpreta. Poxa, a emoção que aquele ambiente me traz é a mesma emoção que essa pessoa me traz na imagem. Depois, quando a pessoa começa a conversar, é a terceira coisa.
o linguajar dessa pessoa me fala a mesma coisa que a roupa, que a aparência dela e que a aparência daquele ambiente. Se essa pessoa precisar escrever para você, é uma quarta coisa. E daí vai se construindo a verdade, ou vai se construindo congruência. Eu adoro essa palavra. Congruência. Ser a mesma coisa nos vários momentos. Tem a Fátima perguntando, Paula, muito esclarecedor. Várias questões que muitas vezes não prestamos atenção. Muito obrigada, Fátima, pela participação. Mas essa é a imagem. A imagem é um todo. E as pessoas muitas vezes param para pensar, poxa, a imagem sou só eu. Não. A imagem precisa falar a verdade, né? Às vezes a imagem é só uma casca. Mas e o que está dentro? Reproduz a mesma verdade? O que está em volta reproduz a mesma verdade? E eu vou deixar vocês com essa pergunta. A imagem que eu passo para o outro está dizendo a minha verdade, a minha essência, aquilo que eu realmente sou? Alguém quer responder? Vou deixar para casa como tarefa? Muito bem. Nós temos uns recadinhos aqui que eu queria passar para vocês. Primeiro, agradecer que foram 3 semanas com Transformar Juntos, que está finalizando hoje essa primeira edição. Eu estou muito grata ao Centro Dora Bens, de Desenvolvimento Dora Bens, por estar aqui. Está sendo gratificante, estou aprendendo com vocês e estou muito feliz, muito feliz. Lembrando que essa live vai ficar gravada no YouTube, para quem quiser depois ver se tem novos insights, querer ver algumas explicações. Eu estou à disposição, caso queiram falar comigo. E lembrando que às 8h30 nós teremos a meditação com a Dora. Quem quiser participar, é só entrar no site, no www.bit.ly/transformar juntos e fazer o cadastro, tá bom? Tem mais uma pergunta aqui. A minha imagem passa realmente como eu sou. Sou prática, descontraída e alegre. Que bacana. Muito obrigada. Tem pessoas agradecendo aqui, a Andréia, a Fátima, a Cláudia, outra Andréia. Muito obrigada por todos, pela participação. Me coloco à disposição. Pelo site, vocês conseguem me encontrar. Boa noite e até breve.